A definição do escopo é um passo essencial no planejamento do projeto e interfere diretamente no resultado almejado. Essa definição ela visa promover uma descrição detalhada, tanto do produto resultante do projeto, quanto dos trabalhos necessários para chegar até ele. A essa definição dá-se o nome de declaração do escopo. A declaração de escopo ela deve definir os limites de projeto, também chamados na linguagem de projetos industriais de limites de bateria. Para isso, a gente deve definir quais são os requisitos coletados que serão incluídos e quais que serão excluídos do projeto. E além desses requisitos, nós devemos considerar também as premissas e as restrições. Nem sempre, ao se planejar um projeto, é possível ter certeza de todos os parâmetros que vão ser utilizados ao longo de sua execução. Por isso, é comum que sejam utilizadas premissas nas quais o planejamento ele vai se basear. Essas premissas elas visam preencher lacunas de informação, permitindo com que os trabalhos de planejamento sejam desenvolvidos de maneira inicial, até que essas premissas sejam verificadas na prática. As premissas adotadas elas podem se mostrar falsas ao longo da execução do projeto. Dessa forma, elas devem ser adotadas de acordo com a probabilidade e a possibilidade do projeto. Em outras palavras, se nós temos uma probabilidade grande que uma determinada premissa ela vai ser utilizada dentro do projeto, eu posso utilizar ela para executar o meu planejamento. Caso essa probabilidade ela seja menor, eu estou incorrendo em um risco muito maior se utilizá-la. Por exemplo, ao se planejar um projeto, pode-se utilizar a premissa de que não haverá necessidade de comprar tubos de diâmetro maior do que 4 polegadas. Isso pode se mostrar verdadeiro ou falso ao longo da execução. Outro exemplo, ao se planejar a fase de construção de um projeto com base em previsões climáticas, a gente pode determinar uma premissa de que o mês de março ele apresentará condições favoráveis. Em outras palavras, a quantidade de chuva prevista para o mês de março era pequena. Isso também pode se verificar verdadeiro ou não ao passo que eu executo as atividades dentro do mês de março no projeto. Já as restrições, elas correspondem a todos os parâmetros que restringem e delimitam o projeto. Dentre as restrições mais comuns que nós podemos citar em projetos industriais está o espaço de implantação, a tecnologia disponível ou mesmo as normas regulamentadoras que vão ser utilizadas, dentre outras coisas. Para a elaboração de uma boa declaração de escopo, a primeira coisa que deve ser pensada é a justificativa do projeto. A justificativa ela permite com que a equipe ela entenda o contexto do projeto, o que vai ajudar futuramente nos processos de tomada de decisão. Além disso, é importante fazer uma boa descrição do escopo do produto, considerando as características resultantes dos requisitos coletados na etapa anterior. É necessário fazer uma descrição do escopo do projeto por meio da descrição das entregas. As entregas elas são os produtos intermediários cuja elaboração é necessária para concluir um projeto ou uma etapa do mesmo. Os critérios de aceitação, que são um conjunto de condições definidas que devem ser satisfeitas para a aprovação das entregas. Esses critérios eles devem levar em consideração as expectativas das partes interessadas. Além disso, tão importante quanto demonstrar aquilo que faz parte do projeto, é importante também demonstrar aquilo que não faz parte do projeto. Isso é realizado através da explicitação das exclusões do projeto, ou fora de escopo. Declarar explicitamente o que está fora do escopo do projeto ajuda no gerenciamento das expectativas das partes interessadas e evita discussões futuras relacionadas ao escopo. Isso é muito importante, principalmente na hora da negociação de pleitos. Além disso, nós temos que descrever também as restrições e as premissas. Dentre as principais ferramentas que ajudam na elaboração do escopo do projeto está a EAP. A EAP é uma ferramenta importante para a definição detalhada do escopo que será realizado. Essa sigla é a tradução de um termo em inglês, Work Breakdown Structure, ou WBS, e significa estrutura analítica do projeto. E ela pode ser entendida como uma estrutura de divisão do trabalho necessária para a conclusão do projeto. Essa ferramenta consiste na subdivisão das entregas e, consequentemente, do trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis. Dentre os principais benefícios da sua utilização, nós podemos destacar alguns. Primeiramente, o fornecimento de uma visão estruturada do que deve ser entregue. Além disso, uma visão holística do escopo do projeto. Ou seja, eu consigo verificar esse escopo do projeto de uma forma mais completa. Além disso, eu consigo chegar a um detalhamento mais preciso, que ajuda a evitar com que algumas partes do escopo não sejam desconsideradas dentro do planejamento. Ou seja, elas não vão ser esquecidas durante o levantamento do escopo. A EAP, ou Estrutura Analítica do Projeto, ela é estruturada por meio de uma decomposição hierárquica do escopo, em uma forma que se assemelha a uma raiz de uma árvore. Cada componente da EAP é subdividido em componentes menores, até que chegue-se aos pacotes de trabalho entregáveis do projeto. O trabalho planejado ele é contido dentro destes componentes de nível mais baixo da EAP, os quais possuem várias utilizações diferentes ao longo do projeto. Por exemplo, os pacotes de trabalho eles podem ser utilizados para estimar atividades, agrupar os custos
dessas atividades, criar pacotes de contratação através da sua subdivisão, controlar o escopo, entre diversas outras coisas. Já aquelas estruturas intermediárias, elas são denominadas contas de controle. Elas têm como objetivo organizar o projeto, endereçando os custos, recursos, entre outras coisas. Ela pode ser utilizada, por exemplo, para fazer o rateio de custos de uma determinada área do projeto. Quando se trata de EAP, a verdade é que não existe uma regra específica que se aplica a projetos industriais como um todo. Porém, algumas sugestões de quebra, elas podem ser dadas. E essas sugestões, elas são provenientes da vivência em projetos do gênero. Uma possível proposta é estruturada da seguinte forma. No primeiro nível é feita a identificação do projeto. No segundo nível, essa identificação ela é subdividida nas fases do projeto. No terceiro, nas etapas que fazem parte dessas fases. Por exemplo, eu posso ter uma fase de engenharia e nas etapas eu posso ter engenharia conceitual, engenharia básica e engenharia detalhada. Já no nível inferior, eu posso ter uma divisão de áreas e sub-áreas. E abaixo das sub-áreas, sistemas e subsistemas. Para ilustrar essa subdivisão, vamos pensar num exemplo de uma fábrica genérica. A primeira divisão que eu fiz foi em fases. No caso, eu teria a fase de engenharia, suprimentos, construção e montagem e comissionamento startup. Numa situação normal, eu faria a subdivisão de cada uma dessas contas de controle. Porém, como esse é um exemplo e nós temos um tempo limitado, vamos nos ater a quebrar apenas uma dessas caixas por nível. No nosso caso, vamos pegar a construção e montagem. A construção e montagem eu posso dividir-la em algumas etapas. Nesse caso, eu considerei infraestrutura, obras em concreto, edificações, estruturas metálicas, montagem eletromecânica e completação mecânica. Pegando a montagem eletromecânica, eu pude dividir ela em 4 pacotes. Um pacote geral, a fábrica, a sala de controle e as instalações administrativas. No caso da fábrica, a qual corresponde a uma área de trabalho, a uma área física, eu posso dividir ela em algumas sub-áreas. No caso, eu teria uma sub-área geral, uma sub-área de recebimento, uma sub-área de montagem e uma de expedição. Se nós formos pegar a sub-área de expedição, eu posso quebrá-la nos sistemas componentes. No caso, eu teria um sistema de empacotamento, um sistema de aquecimento, ventilação e ar-condicionado e um sistema de transporte. O sistema de empacotamento, por sua vez, eu já posso quebrar ele em 3 subsistemas diferentes. Um de posicionamento via sensores, um de rolagem e um de controle. Bom, algumas observações importantes elas podem ser ditas sobre a EAP. Primeiramente, não existe um padrão comprovado que realmente funcione para determinar até que ponto uma determinada EAP ela deve ser subdividida. Para fazer essa análise, o gerente de projeto ele deve medir de forma subjetiva o esforço de planejamento e controle necessário para uma divisão maior ou menor e os ganhos resultantes dessa subdivisão. Outro ponto importante é que a subdivisão de um determinado item da EAP ela deve ser realizada de forma que, ao se concluir cada um dos itens denominados itens filho, que são os itens que ficam abaixo, o item pai também seja concluído. Caso os itens filhos eles sejam concluídos e o item pai não for concluído, provavelmente parte do escopo ele não foi estimado. Outra questão é que a subdivisão ela implica na quebra de um item em partes menores. Dessa forma, não deve ser verificado um único item filho para um item pai. Porém, nesse ponto aqui, a gente deve fazer uma ressalva para projetos industriais. Esses projetos industriais, muitas vezes, utilizam estruturas de áreas físicas já existentes dentro da empresa. E essas áreas elas não foram criadas com o objetivo de montagem da EAP. Isso acaba implicando involuntariamente na observação desses casos. Por fim, a estrutura que nós apresentamos aqui para a divisão dos projetos industriais, ela funciona melhor para algumas etapas do que para outras. Por exemplo, ela vai funcionar melhor para engenharia, para construção e montagem do que para a etapa de suprimentos. E essas adaptações elas devem ser feitas de acordo com o contexto do projeto. Bom, uma forma de auxiliar no entendimento da EAP é a realização de um dicionário da EAP. O dicionário da EAP é um documento que fornece informações detalhadas sobre as entregas que não podem ser verificadas exclusivamente na EAP, por uma questão da própria ordenação e layout da EAP. Esse dicionário ele vai facilitar o entendimento e vai prover informações importantes sobre o projeto. Nessa figura abaixo nós temos, por exemplo, um pacote de trabalho denominado tubulação de gás. Olhando simplesmente para o pacote de trabalho, fica um pouquinho difícil de entender qual que é a função dele dentro do projeto. Já se nós tivéssemos um dicionário da EAP, nós poderíamos colocar informações como a descrição, no caso seria para a implantação de uma tubulação da linha 2001 SP13 para caldeira, a data de início, o trabalho necessário, no caso 120 homem-hora, e até mesmo o risco de execução desse pacote de trabalho. Bom, se nós pegarmos a declaração de escopo, a EAP que foi elaborada e o dicionário da EAP, juntos eles vão formar a linha de base do escopo do projeto.
A linha de base do escopo é um item muito importante dentro do projeto. Ela consiste no primeiro planejamento do escopo que foi aprovado e que vai ser levado para a etapa de controle. É através da comparação entre o que foi estimado na linha de base e o que está sendo executado que o escopo do projeto ele é controlado. Bom, com relação à parte de planejamento do escopo, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado e bons estudos!